Mundo junto. Pessoal, hoje eu vou falar contigo sobre ser íntimo de Deus. Eu quero te falar hoje que você precisa ser íntimo de Deus, ser próximo. Há uma grande diferença entre a pessoa que é conhecida e a pessoa que é íntima de Deus. E o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar ser íntimos de Deus. É isso que você precisa, buscar ser íntimo, buscar estar perto, buscar ser próximo de Deus. Às vezes a gente conhece o Senhor, mas não é íntimo dele. Às vezes nós temos muito conhecimento da Bíblia, mas não somos íntimos. E você precisa se tornar íntimo, ser íntimo de Deus. É muito importante. Às vezes nós estamos na igreja, conhecemos Ele, que bom. Só que Deus tem mais para você. Deus tem muito mais, e é o que eu quero despertar em você hoje nessa reunião. Que você queira buscar mais, que você queira intimidade. Vamos lá? Oséias capítulo 6, versículo 3. Todo mundo junto comigo. O que diz o 3? Vamos lá. Conheçamos, e o que diz sua Bíblia? E prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva. Leia comigo, como a chuva serôdia, que faz o quê? Que rega a terra. Agora vamos ler de novo, primeira parte. Primeira parte é, conheçamos. Qual é a segunda parte que ele fala? E prossigamos em conhecer o Senhor. Todo mundo olha para mim. Então primeiro, conhecer nós conhecemos. Estamos na igreja. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Muitos já se batizaram. A pessoa é dizimista. Ela tem vindo às reuniões, a pessoa abandonou o pecado, abandonou a velha vida, abandonou os velhos erros. Você está buscando viver uma nova vida com Deus, ou seja, eu conheci o Senhor. Pastor, eu vou ir para o céu? Olha, se eu me batizei, aceitei Jesus, abandonei os velhos pecados, estou buscando viver uma vida nova, estou procurando fazer as coisas certas, ser obediente, eu vou ser salvo. Só que Deus está dizendo que enquanto eu estou vivendo aqui nessa terra, eu não preciso apenas conhecê-lo. Eu posso fazer o quê? Prosseguir. Porque Ele tem mais coisa para mim aqui ainda, coisas antes de eu subir para a glória. Então, quem conheceu, entregou a vida, aceitou Jesus, é batizado, é dizimista, abandonou o pecado, está fazendo certo, claro que vai ser salvo. Só que Deus está dizendo, Ele tem muito mais. Às vezes a gente apenas conheceu e está faltando fazer o quê? Prosseguir, continuar conhecendo a Deus. Sabe, às vezes a gente está meio na superfície, conhecemos a Bíblia e até com a nossa capacidade humana a gente quer estudar ela. Isso é muito bom, você estudar, adquirir conhecimento, aprender. Agora o prosseguir, humanamente vai ser difícil você continuar. O prosseguir é espiritual e é isso que Deus deseja de você, intimidade. E tem um caminho que vai levar você para a intimidade. Tem um caminho que vai levar você a prosseguir. Tem um caminho que vai levar você a chegar mais perto. Quanto mais perto de uma pessoa eu estou, mais eu convivo, mais eu estou junto dela, mais íntimo dela eu vou me tornando. Mais eu vou conhecendo ela. Tem aquele vizinho que te dá oi, é o conhecido. E tem o vizinho que já entra na sua casa. Toma chimarrão com você, come uma pipoca com você, almoça com você. Você conversa algumas coisas, às vezes sabe até algumas coisas da sua vida, da sua família. Essa pessoa ela é mais o quê? Mais íntima. Jesus tinha muitos discípulos. Dentre os muitos discípulos, ele tinha os 70 que foram para a missão. Desses 70 ele tinha um grupo menor que era o dos 12, aonde andavam mais próximos dele os apóstolos. E dentro do grupo dos 12 ele tinha um grupo daqueles que eram íntimos, que eram 3. Que eram os mais íntimos, o Pedro, o Tiago e o João, que estavam sempre perto. Você vê na oração, estão lá, você vê aqui, tudo que você vai ouvir, eles estão lá perto de Jesus. Ou seja, Jesus tinha uns que eram mais íntimos. Pastor, mas que é isso? Deus escolheu um, Deus não escolheu o outro? Não, Deus escolheu todos. E a Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chamou todo mundo, agora eu preciso me fazer escolhido, eu preciso me fazer íntimo, eu preciso me aproximar. E é você que precisa se aproximar, ser íntimo de Deus. Quem é que já comeu aqueles escondidinhos que vem com guisado, com queijo, sabe, escondidinho de batata, que lá, assim meio no meio, mais para baixo, vem o recheio, vem um temperinho, coisa boa. Você já comeu escondidinho? Agora presta atenção, se você pegar com a sua colher só a parte de cima, tem um gosto.
Agora, se você pegar a sua colher e fazer o quê? Ir até o fundo e pegar, o gosto é o quê, pessoal? É outro. Então é o que Deus está querendo te dizer. Às vezes a gente conheceu, mas Deus quer que você vá mais fundo, que você chegue aonde você não chegou, que você prossiga em conhecê-lo. Vamos ler de novo? Aí diz a Bíblia, Oséias 6,3, como é que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a Bíblia está dizendo, tem mais, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem esse prosseguir. Então ele está dizendo, está na hora da gente continuar, da gente chegar mais perto, da gente dobrar o joelho. O Pedro, Tiago e João, eles tinham Jesus físico, eles podiam estar perto do Jesus físico, estar conversando com Jesus, caminhar com Jesus. Nós não temos o Jesus físico, mas nós temos a presença do Espírito Santo. E agora, como é que eu vou me aproximar, como é que eu vou ser íntimo? À medida que eu dobro o meu joelho, que eu passo tempo em oração, que eu passo tempo em comunhão, que eu passo tempo buscando a Deus, que eu vou pegar a minha Bíblia e não vou procurar entender ela com o meu conhecimento humano ou com uma técnica. Eu vou dizer, Deus, eu quero que Jesus sente aqui, que o Espírito Santo me revele, que o Senhor fale comigo, que o Senhor quer falar. E você ora, você busca. Não é aquela oração que nós temos feito, que às vezes é uma oração superficial. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal outra. Senhor, o meu dia e não sei o que, faz isso, faz aquilo. O João, a Maria, o José, boa noite, amém. Bom, já bati o cartão, já orei, me livrei disso. Ai, hoje eu orei, se alguém perguntar, eu já orei hoje. Mas você nem sentiu a presença de quem? De Deus. O salmista Davi era íntimo. Ele dizia assim, Senhor, eu quero estar no teu templo para contemplar a formosura da tua face. O que ele dizia? Que ele queria estar na presença de Deus, nem que fosse só para ficar olhando para ele e contemplando ele, dizendo, vendo como ele era bom. Então começa a tirar tempo para orar, mas não aquela oração que eu só vou ficar pedindo mundaréu de coisa, eu quero isso, quero aquilo, tal coisa, tal outra. Aquela oração que eu vou chegar diante de Deus, vou adorar Ele, vou me derramar, vou buscar Deus de coração, vou ficar ali horas na presença dEle, contemplando, adorando, louvando, buscando, engrandecendo, que você sai daquela oração, sabe, tão cheio de Deus, você sai transformado, você sai dali uma pessoa diferente. Então Deus está te convidando para ir para um nível mais fundo. Talvez até hoje a gente andou na superfície. Não, pastor, eu venho todo domingo na igreja. E às vezes a gente vem domingo assim como se fosse batendo o cartão. Ah, eu já fui na igreja essa semana, então eu estou legal. Ah, eu já orei hoje, já pedi tudo que eu queria pedir, estou legal. Como se fosse assim uma obrigação. Não, tem que ser aquele prazer. Hoje eu vou na igreja. E não vou só domingo, eu vou mais vezes. Eu vou o quanto eu puder. Eu não vou só orar aqueles minutinhos só para pedir tal coisa. Eu vou entrar na presença de Deus sem tempo, sem compromisso. Não tem horário para sair. Porque às vezes a pessoa vem no culto, o culto nem acabou, a pessoa está levantando e indo embora. Ela vem na casa de Deus programada. É até tal hora. Irmão, você está vindo na casa do Criador do universo. Como é que eu vou entrar na presença de Deus? Não, hoje eu só posso orar 5 minutos. Deus, eu estou aqui, meu dia foi assim, faz tal coisa, faz tal outro, manda um dinheiro amanhã, manda isso, faz aquilo, está amarrado, Satanás, sai daqui, blá, blá. Boa noite, estou indo. Irmão, você nem sentiu a presença de Deus. Você tinha que entrar ali sem tempo. Porque às vezes aquele dia Deus quer se revelar para você, a presença dele quer vir mais forte, ele quer mostrar coisas grandes, ele quer falar com você. Só que às vezes seu tempo está limitado. Então Deus está te convidando. Venha ser íntimo. Você já conheceu ele. Você já foi batizado. Você já abandonou os pecados. Você já venceu a velha vida. Tudo bem, você é uma pessoa que está procurando fazer tudo honesto. Só que Deus está dizendo, ele tem mais. E ele tem o profundo, o que ele revela só para quem é íntimo. E ele está convidando você. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ele está te convidando para você vir para perto. Oséias 6,3, vamos lá de novo. Conheçamos e façamos o que, pessoal? E prossigamos. Está na hora de você prosseguir, de você adiante, de você chegar num nível mais fundo, de você se aproximar. Se você pegar o prato, a parte de cima tem um gosto, escondidinho de batata, né? Você come só batata. Agora, se você botar a colher onde? Lá no fundo. Aí você pega o recheio, você pega tudo, é muito mais saboroso. E Deus está dizendo, você tem que ir mais fundo, buscar mais. Eu vou te mostrar qual é a diferença de quem é íntimo. João capítulo 21. Vamos lá, João capítulo 21. Olha só, vou te mostrar um discípulo que era íntimo.
E o que ele viveu, qual a diferença entre ele e os outros? João é o 4º livro do Novo Testamento. Eu vou te mostrar a diferença entre o João, que era íntimo, e os outros discípulos. Você vai ver uma grande diferença agora. Todos encontraram? Eu vou esperar você achar para nós prosseguirmos. Então Deus quer que você prossiga, chegue mais perto, seja íntimo, se envolva com Ele, se aproxime dEle. Ele quer revelar coisas para você que Ele não tem revelado para os outros. João, capítulo 21, quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler, igreja? Todo mundo junto? Você já conseguiu achar? Se você conseguiu, nós vamos seguir então. Versículo de número 6. Aqui no 6 é aquela passagem onde os discípulos estão lá no Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, como você preferir chamar, o Lago de Genezaré, como você preferir, daí eles estão lá. E daí o Pedro vai dizer assim para o pessoal, eu vou pescar, porque Jesus estava demorando para se manifestar. Então eles entram todos no barco, junto com Pedro. E a Bíblia diz que eles vão pescar a noite inteira, e eles não apanham nada. Quando eles estão voltando para a praia, eles enxergam um homem na praia. E aquele homem na praia olha para eles e diz, olha, lancem a rede lá, ó, para aquele lado. E a Bíblia diz que quando eles lançam a rede volta cheia de peixes. O discípulo que era íntimo foi o único que identificou que o homem na praia era Jesus. Não esqueça que eu vou te falar. Quem tem intimidade consegue perceber quando é Jesus e quando não é. Quando é Jesus nas situações e até no meio da tempestade você consegue enxergar Jesus. Porque quem tem intimidade tem algo que os outros não têm. Olha o que diz aqui o versículo 6. O 6 diz assim, ó. 6. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Vamos lá. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos pães. 7. Então aquele discípulo, dos peixes, não é pães, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, ele disse a Pedro, o que ele disse para o Pedro? É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, Simão se cingiu com uma túnica porque estava nu e lançou-se no mar. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para o Pedro, o que ele disse para o Pedro? É o Senhor. Você sabe que quando você é íntimo de uma pessoa, você conhece aquela pessoa até pelo jeito dela caminhar, pela batida na porta. Você conhece a pessoa pelo olhar, pela voz, porque você tem o quê? Intimidade. Quando você tem intimidade com a pessoa, você conhece a pessoa pelo jeito. Por que o João foi o único a identificar que aquele homem na margem era Jesus? Sem precisar estar tão perto. Eles estavam longe, quantos metros eu não sei, mas ele conseguiu identificar quem é Jesus. Quando você é íntimo de Deus, você percebe quando Deus está falando com você. Quando Deus está usando as circunstâncias ao redor para trabalhar na sua vida. Quando Deus está usando uma determinada pessoa para falar com você. Está usando tudo que existe para trabalhar com você. Quando a gente tem intimidade, percebemos a voz de Deus e o agir até no meio da tempestade. Quem não é íntimo não consegue ver que tudo que está acontecendo é Deus querendo se mover para te abençoar. Começa a murmurar, começa a reclamar. Quem não é íntimo, se o pastor começar a pregar a palavra aqui, é capaz de olhar para o familiar do lado e dizer, contou minha vida para o pastor, né? Está falando de mim, pastor, por isso que o pastor está pregando isso hoje. Porque a pessoa não tem intimidade com quem? Com Deus. Ela não consegue ver que é Deus falando ao coração dela, querendo que ela seja transformada, moldada. Quando a pessoa não tem intimidade, ela vai olhar e vai dizer, o pastor está pregando isso porque eu estou sentado aqui no culto, o pastor está me dando uma indireta, o pastor está usando o culto para falar para mim, porque a pessoa não consegue reconhecer a voz de quem? De Deus. Porque quem não está perto, não sabe quem é. Se eu te perguntar quem é o vizinho da 6ª casa depois da sua, quem é o vizinho? Não sei. Se eu botasse a voz dele aqui, você nem sabia, porque ele não é íntimo. Amém? Agora, se eu pedir qual é a voz do seu marido, você sabe. Qual é a voz da sua esposa? Qual é a voz do seu filho? Você sabe, porque são pessoas que estão vivendo na sua intimidade. Eu sou casado com a minha esposa, acho que faz uns 12 anos, mais ou menos.
É mais ou menos isso, uns 12 anos que eu sou casado com ela. Irmão, quando você é casado há tanto tempo, você só olhar para a pessoa, você já sabe como é que ela está, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela está sentindo. Só de olhar no rosto da pessoa, porque faz tanto tempo que você está como? Junto com a pessoa. Então, o João tinha intimidade. Às vezes você não tem intimidade, você não está percebendo que essa tempestade não é o diabo. E você está orando para o diabo sair, para o diabo ir embora, e fica até revoltado. Deus não está me ouvindo, o problema não acaba. Mas às vezes essa tempestade é Deus. E Deus está caminhando no meio dela para te mostrar alguma coisa. Mas como eu não tenho intimidade, eu não consigo reconhecer Jesus. O João reconheceu Jesus. Porque quem é íntimo reconhece a voz de Deus quando Ele está falando ao nosso coração. A gente reconhece tudo que Deus está usando ao nosso redor quando temos intimidade. Vamos em João capítulo 13. Então nós precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos buscar essa intimidade com Ele. João 13, todos acharam? Então vamos seguir comigo, João capítulo 13. Quero ver todo mundo junto agora. Versículo de número 21. João 13, versículo 21. Eu quero que você leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada. João 13, 21 diz assim, pessoal. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, o que ele perguntou? Quem é? Olha para mim, presta atenção nisso aqui que nós estamos lendo. Olha o que a Bíblia diz. Estavam juntos todos os discípulos. Jesus chega para eles e diz assim: pessoal, um de vocês vai me trair. E todo mundo ficou apavorado. Quem é que vai trair o mestre? Quem é? Todo mundo. O Pedro deu uma olhada para o João, que o João estava do ladinho de Jesus. Ô João, pergunta para o mestre quem é, vê se ele vai te revelar. E o João tinha o que com Jesus? Intimidade. João pergunta e Jesus revela. Olha o que diz aqui o versículo de número 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, o que ele perguntou? Quem é? Agora olha o 26. E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de quem? Simão. Olha para mim. Então Deus revelou para o João o que ele não revelou para ninguém. Mas por que ele revelou para o João quem é que ia trair ele? Que realmente o traidor era quem? Era o Judas. Porque o João, ele tinha intimidade com quem? Com Jesus. Quando você tiver intimidade com Deus, Deus vai revelar coisas para você que Ele não revela para ninguém. Vai mostrar algumas coisas para você que Ele não mostra para ninguém. Agora a intimidade depende de você. Deus não sai escolhendo a Maria e o José. É você que se faz íntimo. É você que se aproxima. Porque às vezes tem pessoas que chegam para você e dizem assim: ai, como tu está distante de mim. Ai, como você, não sei o quê. Mas às vezes é a pessoa que não percebeu que é ela que fez o quê? Que se afastou. Que você continua o mesmo. Mas são elas que estão se afastando. Então eu preciso me fazer íntimo de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. O João descobriu quem trairia Jesus. Por que ele descobriu? Porque ele era íntimo. E tem segredos que Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Comece a buscar intimidade com Deus. Vamos comigo no livro de Salmos, o versículo, pessoal, é o 25. Salmo 25, vamos lá com o pastor. Agora é no meio da Bíblia, mais ou menos. Os Salmos é o livro que fica no meio de toda a Bíblia. Você fechar ela e abrir no meio, você sai em algum salmo. Aí você vai para o 25. Salmo 25. Todos acharam? Vamos ler com o pastor.
Aí diz o versículo 14, leia comigo, Salmo 25, 14. O que diz o 14? O segredo do Senhor, olha o que diz o 14, é para os que o temem, e leia comigo, e ele lhes fará saber o seu conserto. Quem é que teme a Deus? Teme a Deus é a pessoa de oração, a pessoa que tem intimidade, comunhão, é a que vai ter temor, que vai ter respeito, a pessoa que é espiritual. Então o que Deus está dizendo? Que o segredo dele é para quem é íntimo dele. E se você for íntimo de Deus, Ele tem segredos para revelar para você, Ele tem coisas para te mostrar. E Ele vai te mostrar a aliança dele, como Ele é um Deus de aliança. Assim como eu quero agradá-lo em tudo, Ele também vai fazer coisas, porque Ele também deseja me agradar. Ele deseja me ver feliz como eu quero ver Ele alegre. Então a Bíblia está dizendo, o segredo dele é para quem teme. Quem é que tem temor? É quem é íntimo, quem é de oração. A pessoa que não é de oração, ela não tem temor a Deus, não tem respeito pelas coisas de Deus. A pessoa que não tem comunhão, ela normalmente não vai ter temor. Então Deus está dizendo, o segredo dele é para quem é íntimo. Deus tem segredos, Ele tem muitas coisas para mostrar, para fazer na sua vida. Se torne íntimo. Ele está te convidando, chega mais perto. Você já conhece Ele, você já está na igreja, você já foi batizado. Eu sei que você vai para o céu, só que Ele está dizendo, Ele tem mais coisa aqui na terra para você. Ele tem experiências, Ele tem coisas para te revelar, tem grandes coisas para fazer na sua vida, experiências para você viver com Ele aqui e poder testemunhar para outras pessoas. Ele está dizendo, é só você chegar mais perto. Marcos capítulo 9, vamos lá. Novo Testamento agora é o segundo livro. Deus está chamando você hoje, para que você que está aí, seja íntimo dEle. Deus está te chamando. Toma uma decisão hoje, eu vou ser íntimo, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, pastor, mas eu tenho família, então acorda mais cedo, então busca mais, tira tempo. Eu também tenho família como você tem, aí o que você faz? Eu procuro levantar 3 horas antes do meu familiar, e ficar essas 3 horas com Deus. Fica lá orando, buscando, e o último tempo, ali os 30 minutos, no máximo 1 hora, ficar lendo a Bíblia. Eu procuro levantar antes e tirar esse tempo com Deus, ficar na presença dEle, buscando Ele, ouvindo Ele, se envolvendo com Ele, tendo intimidade. Quando sua família acordou, você já está pronto, já teve tudo que você tinha com Deus, pode até abençoar a sua família. Vamos lá. Marcos 9, todos acharam? Podemos ler Marcos 9? Versículo de número 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo, quem é que Ele tomou consigo? A Pedro, a Tiago e a quem? Os que eram íntimos. Irmão, quem é íntimo vai ser levado para lugares onde os outros não são. Quem é íntimo vai viver experiências que outros não vão viver. Quem é íntimo paga o preço. Quem é íntimo está sempre perto de Jesus. Quem é íntimo não tem horário, acorda cedo, acorda de madrugada, está disposto a buscar Deus. E Ele levou Pedro, Tiago e João, e os levou como, pessoal? A sós. Essa é a forma de ter intimidade. Eu preciso de momentos em oração a sós. O que vai te levar para a intimidade é a oração. Esse é o segredo da intimidade. Você precisa se tornar um cristão de oração. Às vezes a nossa oração, já falei, água com açúcar, é só para pedir. Quero isso, quero aquilo outro, quero não sei o que, me dá isso, me dá aquilo, faz tal coisa, faz tal outra, boa noite, amém. Você não se envolveu, você não sentiu, você não chegou perto, você não ouviu a Deus. Comece a orar mais, desenvolva a sua oração de uma forma tal que através dela Deus fale com você. A oração não pode ser apenas um monólogo, onde só eu falo. A oração deveria ser um diálogo, um momento onde você fala com Deus e Deus fala com você. Só que a gente está precisando de intimidade, crescer em oração. A maioria não consegue orar nem 1 hora. Você deveria fazer muito mais que isso todos os dias. Vamos continuar? E daí diz aqui, vamos lá. Como é que diz o texto? E os levou a sós. E olha o que a Bíblia diz. E em particular, essas orações que a gente precisa, a um alto monte, e Jesus transfigurou-se diante de quem? Diante deles. Eles tiveram uma experiência tremenda com Deus aquela noite. Presta atenção. Eles deixaram de dormir e deixaram de comer. Eles passaram uma noite inteira com Jesus em cima do monte, em jejum e o quê? E oração. Primeiro,
Subir um monte é cansativo. É pesado você subir monte. Você cansa as pernas, você chega lá em cima. Existe um preço que você tem que pagar pela intimidade. Deus precisa poder confiar em você. Ver que realmente você é uma pessoa íntima, de confiança. Existe um preço. Qual é o preço? O tempo que eu vou tirar a mais de joelho. O tempo que eu vou tirar a mais na presença de Deus. Os momentos que eu vou tirar a mais buscando a Deus. Quantos discípulos Jesus tinha? 3 ou 12? Quantos, pessoal? 12. Só 3 subiram um monte. E 9 ficaram lá embaixo, dormindo, comendo, sei lá fazendo o quê, se distraindo, ocupando o tempo deles com outra coisa, sem ser a presença de quem? De Deus. 3 resolveram ser íntimos, subiu um monte, está ali, você podia contar para qualquer coisa, vamos orar, eles estavam lá para orar. Os outros 9 estavam lá embaixo, não sei o que eles estavam fazendo, estavam dormindo, fazendo qualquer coisa, descansando, conversando, sei lá o que. Mas aí o que vai acontecer? A Bíblia segue o Marcos 9 narrando, e o Marcos mostra que chegou um pai que tinha um filho problemático, endemoniado. E os 9 que ficaram embaixo do monte oraram pelo jovem, acho que botaram a mão na cabeça dele e determinaram em nome de Jesus, mas o demônio não saiu. Foram derrotados pelo diabo. Aí Jesus desce um monte com os 3 que passaram a noite em oração. Eles chegam lá, conversam com o pai, expulsa o demônio na brincadeira. Muito fácil. Os outros devem ter pensado, como é que foi fácil para eles, não foi fácil para nós? Às vezes a gente pensa, por que o irmão está vencendo e eu não estou? Sabe que Jesus respondeu. Quando eles foram para casa, eles chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus vai responder no 29. Leia comigo o próximo versículo. Perdão, versículo é o 29, falei certo. Versículo 29. E disse-lhes, o que Jesus disse, pessoal? Esta casta não pode sair com coisa alguma, leia comigo, a não ser com oração e o quê? Sabe o que Jesus falou para eles? Está faltando intimidade, está faltando consagração, está faltando vocês tirarem mais tempo com quem? Com Deus. Se vocês estivessem comigo lá no monte a noite inteira, tem que pagar o preço, ficar sem dormir, fazer jejum, ficar sem comer, ficar de joelho no monte não é fácil, vai doer o joelho. A intimidade vai te custar um preço, mas ela sempre vai te dar uma recompensa, porque eu não conheço nenhum cristão que é íntimo de Deus que tenha perdido batalhas. Eu já vi cair pessoas boas, pessoas que tinham muito conhecimento, mas eu nunca vi ninguém que tem intimidade cair. Nunca vi. E é o que você precisa, ser um cristão que tem o quê? Intimidade. Já vi muita gente boa mesmo. E nem todo mundo que às vezes está fazendo a obra é íntimo de Deus. E o que você precisa buscar é ser íntimo. Às vezes a gente tem muita inteligência, a gente tem muito conhecimento, mas a gente não tem o quê? Intimidade. E na minha opinião isso é o que mais vai importar para você. Então, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz, esse demônio não sai, esses demônios só saem com jejum e o que, pessoal? E oração. A pessoa que é íntima, ela vai enfrentar batalhas. Demônios vão lutar contra ela. Vão. Às vezes a luta vai demorar um tempo, até um ano, pode demorar até mais, mas você vai ver ela vencer. Então ele está dizendo, vocês estão precisando de intimidade. Eu me lembro uma fase da minha vida que eu estava trocando o prédio da igreja para um lugar mais favorável, o salão maior que o nosso, muito bom, confortável, dava para fazer muito mais coisas do que eu já estava como pastor. O outro prédio que eu iria com a igreja era muito melhor. Então o aluguel era favorável para nós, só que foi uma luta. Eu nunca tinha enfrentado uma luta daquelas, porque o advogado não entendia, sabe? Tudo assim, os papéis para sair e desenrolar, aquilo levou muito tempo assim, meu irmão. Olha, não levou mais de 6 meses para eles fazerem um contrato. Mas assim, ó, em um escritório de advocacia, normalmente você já tem vários modelos prontos, você troca dado, acrescenta alguma coisa e olha, em poucos dias está pronto um contrato. Analisa os documentos, se faz. Olha, não sei se não foi uns 8 meses ou quase 10 meses, mas uma luta.
E nós quase perdendo aquele imóvel. E era uma oportunidade para a igreja para ganhar mais almas, porque a localidade era boa, a localização. E vencemos. Foi difícil, mas a gente venceu. E eu fiquei o tempo todo na oração. Todo dia eu ia para a minha igreja, meia-noite, orar naquele altar e ficava orando, às vezes 1 hora, às vezes passava de 1 hora orando, dizendo: Deus, não vou perder essa batalha, o Senhor é comigo, nós vamos vencer. E fiquei esse período orando, orava outros horários, buscava e orava, fazia jejum, dizia: eu não vou perder essa batalha, nós vamos vencer. Irmão, quando eu fui para a igreja, ela já estava toda arrumadinha, estava tendo um culto. Um dia assim, já fazia 1 mês que eu estava lá. Acabou o culto, não tinha ninguém na igreja. Chegou uma senhora e veio na frente do altar. Quando eu botei a mão na cabeça dela, ela manifestou um demônio. Não sei se você já ouviu falar daquela voz de muitas águas. Quem já ouviu falar disso? Que parecia assim que não era uma voz só, eram milhares de pessoas falando comigo ao mesmo tempo, mas uma voz grossona assim. E cada vez que aquela voz falava comigo, parecia que tinha uma multidão de gente passando por mim, me empurrando para trás, assim, ó. Era como se fosse uma onda que passava por mim cada vez que aquela mulher manifestada falava comigo, que me arrepiou, acho que todos os pelos do corpo, até o da sobrancelha. Arrepiou tudo que eu tinha, meu irmão. E aquele demônio olhou para mim e falou assim: não era para você ter vindo para cá. Ele falou: eu te odeio, você veio para cá, não era para você estar aqui, você não podia ter vindo aqui. Foi o que ele falou para mim. Quando ele falou aquilo, eu entendi que toda luta para conseguir dar o contrato, o advogado e tudo sair certo, quem é que estava lutando? Era o diabo. Agora, se você for íntimo de Deus, a luta pode demorar, mas você nunca vai perder. Vamos ler o 29 de novo. Aí diz aqui o texto, segue comigo, como é que diz a Bíblia? E disse-lhes, vamos lá: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. E o que, pessoal? Então Jesus está falando, vocês não têm intimidade. Eles usaram o nome de Jesus e não expulsaram. Não esqueça que eu vou te falar. Enquanto eu sou um cristão superficial, eu consigo vencer aqueles demônios também que são superficiais e facinhos. Agora, o dia que você pegar um pouquinho mais forte, às vezes nesse você vai trancar, porque está faltando consagração, está faltando intimidade. Eu nunca vi um cristão que tem intimidade ser vencido pelo diabo. Você pode ser tentado, você pode enfrentar batalha, pode vir, mas ele não vai te vencer se você é um cristão que prioriza a sua intimidade com Deus. Jeremias 29. Nem que seja 30 minutos, mas se for todos os dias, a constância vai te levar ao êxito. Jeremias 29. Jeremias 29. Todos acharam? Leia com o pastor versículo 13, todo mundo junto. Jeremias, livro do profeta, capítulo 29, você vai ler comigo agora o versículo 13. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Todo mundo junto com o pastor, o que diz o 13? E buscar-me-eis, o que diz a nossa Bíblia? E me achareis, leia comigo, quando me buscardes de todo o vosso... Sabe o que Deus quer falar? Quando Ele fala de todo o coração é algo íntimo. O coração é algo profundo, é algo que está lá dentro, não é superficial, você não consegue enxergar. Então, quando Deus fala que você tem que buscar de todo o coração, Deus está dizendo que é sem superficialidade. Deus está dizendo que eu preciso decidir buscar Ele com profundidade, buscar Ele para ser íntimo, para chegar perto, para me encher de Deus. É isso que Ele está dizendo, que eu só vou encontrar Ele de verdade. Ele vai se revelar para mim quando eu buscar Ele de todo o meu coração. Às vezes a gente está na igreja e já ficamos meio religiosos. A gente bate o cartão, pum, já cumpri o ponto. Fui domingo na igreja. Bate o cartão, pum, já cumpri o ponto. Dei o meu dízimo para Deus. A gente está meio religioso. E sabe que quando a gente está meio religioso, Deus dá uma sacudida na nossa vida. Porque às vezes se a gente não é sacudido, a gente não acorda. E hoje é o dia de você acordar. Deus está te convidando para prosseguir, para ir além, para ser íntimo. Tem muitas coisas que Ele ainda quer revelar, experiências que Ele quer que você tenha com Ele, e veja como Ele é bom,
poderoso e como Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão. Eu vou levar a minha vida espiritual a sério. Eu vou começar a orar mais, eu vou começar a vir mais na igreja, eu vou buscar mais, eu vou passar mais tempo em oração, eu vou crescer em oração. Basta eu oro 30 minutos, eu vou lutar para no próximo mês já estar 40, no outro já estar 1 hora, no outro está orando 2. Daqui a pouco você fecha os olhos, dobra o joelho, é meia-noite. Quando você abre os olhos são 6 horas da manhã, o dia já amanheceu e você passou aquela madrugada toda na presença de Deus orando. Pastor, eu não vou ficar cansado. Não vai. Digo para você, você não vai se sentir cansado. Mas daí tem o dia todo. Irmão, quando você começar a ter intimidade, passar tempo na presença de Deus, você vai ver que na presença dEle, Ele faz você vencer todas as limitações físicas. Pode fazer que eu digo que vai acontecer. Você no outro dia você não tem um cansaço, é como se você tivesse descansado a noite inteira. Só que em vez de descansar na carne, no sono, no natural, eu descansei na presença de quem? Passei uma noite de experiência, de comunhão, onde Ele vai te mostrar muitas coisas, onde às vezes Ele vai te revelar o que Ele vai fazer lá na frente. Ele só mostra segredos para quem tem intimidade. Ele está te convidando. Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Se faça um escolhido, se torne íntimo dele. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.